Bom, é com muito prazer que eu dou início à 10ª Conferência Carlos Chagas Filho. Eu dou início registrando a presença do diretor-presidente da FAPERJ, que é o conferencista desse ano, e também registrando a presença de outras autoridades, da UFRJ, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Débora Fúvio, o diretor científico da FAPERJ, professor Gerson Lima Silva, a vice-reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é um prazer tê-la aqui, e os familiares do professor Carlos Chagas Filho. Então é com enorme prazer que eu dou início a essa 10ª conferência, a ser ministrada pelo professor Rui Garcia Marques, atual diretor-presidente da FAPERJ. As conferências Carlos Chagas Filho, elas sempre são ministradas por personalidades que têm o espírito de Carlos Chagas Filho na sua trajetória profissional. O que é esse espírito? Não só de fazer ciência, mas também ter um importante papel na implantação, perpetuação e nucleação das atividades científicas e tecnológicas que vão dar origem às atividades de inovação tão almejadas pelo nosso país. E, sem dúvida nenhuma, o corpo social, ao escolher o nome do professor Rui Garcia Marques, tinha isso como marca na sua cabeça. O corpo social escolheu você, Rui, porque você tem feito isso pelo nosso Estado, né, através do cargo que você exerce hoje, que é o diretor científico da FAPERJ. Você mostra que você tem o espírito de Carlos Chagas Filho em você, e houve um avanço incrível no Estado do Rio de Janeiro, na sua projeção nacional e até mesmo internacional, devido às atividades que você vem exercendo à frente da FAPERJ. Então é uma honra tê-lo aqui. O corpo social está muito feliz e muito honrado com a sua presença. Então eu chamo agora o professor Rui Garcia Marques para proferir a conferência Carlos Chagas Filho. Boa tarde a todos. Eu já ia iniciar agradecendo a professora Denise, o convite a mim feito para proferir essa conferência, mas agora, depois das palavras dela, tenho que agradecer sim, muito mais e dizer que eu estou muito mais honrado do que quando eu cheguei aqui agora, entrei com essa porta, depois das palavras dela, sem dúvida nenhuma. Colegas pesquisadores, alunos, apesar da família Carlos Chagas Filho, muito me honro com sua presença. A FAPERJ, sem dúvida nenhuma, a nossa FAPERJ sempre muito honrada de ter como patrono, ter no seu nome, o nome de Carlos Chagas Filho. E é nosso dever fazer com que ela seja à altura desse nome sempre. Eu vou procurar mostrar, então, o que nós vimos fazendo nesses últimos anos, e eu me permiti dizer que é a FAPERJ de Carlos Chagas Filho. Me permitam começar com o histórico da criação da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado. Quando da fusão dos dois estados, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara, em 75, a Constituição Estadual já havia uma intenção de se criar uma fundação estadual para amparo à pesquisa e para a formação de recursos humanos para a ciência e para a tecnologia. Isso em 75. Somente em 80, contudo, houve autorização para se estabelecer uma fundação nesses tipos pelo Poder Executivo. E no decreto 3.290, em 26 de junho de 1980, a FAPERJ foi instituída, ligada inicialmente à Secretaria de Planejamento. Ela foi instituída a partir de fusão de duas instituições, o CDRH e o FIDERJ. Em 83, ela passa para a Secretaria Extraordinária de Ciência e Cultura. Nesses primeiros anos, suas atividades eram bastante reduzidas. Em 85, ocorre uma mudança drástica, uma mudança no Estatuto da FAPERJ, e ela passa a ser responsável, ela que nem chegou a funcionar como realmente como uma fundação para a pesquisa, ela passa a funcionar como gerenciando o Programa Estadual Especial de Educação, cujo elemento essencial era a construção de 500 CIEPs.
Em março de 87, a FAPERJ tinha 400 funcionários seletistas, além de mais de 4,5 mil prestadores autônomos de serviços. Até hoje, a FAPERJ recebe questões trabalhistas desses funcionários. A Lei número 1135, de 21 de julho de 87, incorpora a FAPERJ à Secretaria de Ciência e Tecnologia e ela passa, então, a exercer o papel desejado à época da sua criação. Ocorre certamente uma redução marcante do número daqueles funcionários, que ela não tem mais aquela função lá em cima. É criada a diretoria científica, com assessoria técnico-científica e um conselho superior com 12 membros. No final de 87, então, os primeiros processos para fomento da pesquisa são submetidos à FAPERJ e no início de 88 os primeiros pagamentos de auxílio à pesquisa. Em 88, com a Constituição Federal, existe um movimento para a inserção de vinculações das receitas tributárias dos estados destinados ao fomento do ensino e da pesquisa. Nessa época começam a se consolidar agências já existentes e a nossa, no caso, também é de São Paulo, e estímulo para a criação de outras fundações estaduais de amparo à pesquisa. Em 89, é inserido um índice de 0,75 da Receita Tributária Estadual destinado à FAPERJ. Dizemos que no ano seguinte, no exercício seguinte, seria o dobro desse percentual, 1,5%. Esse percentual nunca foi seguido. Na Constituição do Estado, em outubro de 89, o artigo 329 majorava esse índice para 2% da Receita Tributária do Estado, que seria a partir do 91. Em 90 seria ainda 1,5%. Contudo, ocorreram diversas interpretações dessa nova escrita da Constituição e esse percentual também nunca foi seguido. Em 1990, regulamenta-se a matéria em definição do mecanismo da base de cálculo para essa transferência, mas, contudo, mesmo com regulamentação, apenas 0,46% da receita tributária é repassada à FAPERJ. Entre 91 e 95, a Secretaria de Ciência e Tecnologia é incorporada à nova Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Começa a se definir uma estratégia bem estabelecida da FAPERJ. Criam-se vários programas ainda existentes. Até hoje, um programa que nós todos nos beneficiamos até hoje, por exemplo, a Rede Rio de Computadores, redes cooperativas de pesquisa em parceria com o FINEP, Projeto Alfa de Inovação Tecnológica em micro e pequenas empresas, o PhD Empresa em parceria com a FIJAN e redes de pesquisa em violência e segurança pública. Repasses financeiros bem abaixo do determinado ainda. Entre 96 e 98, continuação dos repasses abaixo do índice, inclusive com redução contínua do fluxo desse recurso, dificuldade, então, para honrar os compromissos assumidos, mas, contudo, a FAPERJ continuava trabalhando e é realizada a informatização interna da FAPERJ. Então, o programa interno que até hoje gerencia todos os auxílios e bolsas concedidos foi criado nessa época. E também foi criado nessa época o primeiro manual de auxílios e bolsas da FAPERJ. Em 99, houve um repasso financeiro que eu coloquei entre aspas, um extra para saneamento das dúvidas, foram alguns milhões de, não me lembro se eram reais ou cruzeiro, milhões de alguma unidade daquela época, e foram criados importantes programas como Cientistas do Nosso Estado, Jovens Cientistas do Nosso Estado, Programa Bolsa Nota 10, Programa de Auxílio à Editoração, APT3 e outros mais. De 2000 a 2002, então, em 2000, no dia 10 de março, o decreto 26040 altera a denominação da FAPERJ para a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Ocorre nesse período uma melhora discreta, mas crescente de repassos financeiros, ainda bem abaixo do índice. São criados importantes programas, como o Programa de Apoio às Atividades Estaduais, o Programa de Auxílio a Acervos. Em 2003, vem uma nova crise financeira, talvez a pior crise financeira da FAPERJ, a pior de todos os anos, talvez tenha sido o pior ano da FAPERJ desde que ela começou a funcionar realmente, como para o fomento da pesquisa, mas de 2004 a 2006 os repasses passam a ser crescentes, contudo irregulares
e ainda bem abaixo do índice. São criados diversos novos programas, como o programa Primeiros Projetos, ampliação do grupo de bolsa do cientista do nosso Estado, pacto de subvenção em parceria com a FINEP, o programa de Direitos Humanos e Cidadania, e inicia-se bem modestamente a implantação do sistema de informática da FAPERJ, aquele sistema com que a FAPERJ se comunica com todos nós, pesquisadores e alunos. É criada nessa época a Diretoria de Tecnologia. Contudo, foi em 15 de junho de 2007 que o governador Sérgio Cabral anunciou a disposição de cumprir com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e repassar integralmente os 2% da arrecadação tributária líquida para a FAPERJ. Nesse momento, na Academia Brasileira de Ciências, eu agradecia ao secretário Alexandre Cardoso, que pedia que ele transmitisse ao governador o agradecimento de toda a comunidade científica e tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. Por ocasião dos 30 anos da FAPERJ, comemorados no ano passado, nós realizamos os dias 23 e 24, vamos apagar um pouquinho essa luz. Está ótimo. Realizamos chamamos na época de Feira FAPERJ de 30 anos, no Museu de Arte Moderna. Foi a primeira Feira FAPERJ de fomento, a primeira Feira FAPERJ de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui diversas não queria a de trás mesmo, mas eu queria a de trás, por favor. Isso. Aqui então algumas fotografias tiradas por ocasião dessa primeira feira, em que foram apresentados cerca de 70 projetos, 80 projetos. Próximo, por favor. Que nervoso. No dia 26 de junho de 2010, na verdade dia 24 de junho de 2010, nós realizamos uma belíssima cerimônia no Teatro Municipal, em que comemoramos 30 anos da FAPERJ e o centenário de nascimento do professor Carlos Chagas Filho, lá no Teatro Municipal. Tivemos a oportunidade de contar com cerca de 2.000 pessoas, o Teatro Municipal estava lotado, foi uma grande festa, a comunidade científica esteve presente em peso nessa comunidade. Agora, esse ano de 2011, repetimos, então fizemos a segunda Feira FAPERJ de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora um espaço até que eu considero mais adequado, ainda que mantenha toda a sua pompa, a localização, mas o Centro Cultural São Cidadania, na zona portuária, ele é muito mais adequado à realização de uma feira como nós realizamos. Então, esse ano a feira cresceu bastante, então foram quase 200 projetos de ciência, tecnologia e inovação que foram apresentados em todas as áreas do conhecimento. Nas duas versões da feira, no ano passado e nesse ano, uma parceria importante da Academia Brasileira de Ciências, um evento paralelo, Academia e Empresa, participaram diversos empresários fazendo palestras, um evento muito bem sucedido. Essa é a intenção da FAPERJ, continuar a ter essa feira anualmente, ou 2 em 2 anos, vamos ver ainda como é que fica. Bom, a missão da FAPERJ é valorizar e implementar o sistema científico e tecnológico estadual, apoiando atividades em todas as áreas do conhecimento, de maneira que a gente possa promover necessariamente a interligação entre ciência, tecnologia, inovação e sociedade. É preciso fazer chegar ao cidadão comum o que nós estamos fomentando, em que nós estamos gastando dinheiro, e sobretudo vem de todos nós. Então é importante que o que produzir é importante, mas é importante saber o que nós estamos produzindo, se aquilo vai levar à melhoria da qualidade de vida da população. É isso que devemos ter em mente sempre. E se temos a sorte de 2007 para cá ter tido uma mudança
radical na capacidade de fomento da FAPERJ, é nossa responsabilidade avaliar o impacto desses investimentos realizados, acompanhando rigorosamente todos esses projetos que vêm sendo aprovados. As ações da FAPERJ se dão por meio de auxílios e bolsas, tanto por demanda espontânea, quanto por demanda orientada, induzida por meio de editais. Esses editais podem ser lançados isoladamente pela FAPERJ ou por meio de parcerias com CAPES, CNPq, FINEP, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde, FIJAN, SEBRAE e, mais recentemente, em parceria com outras fundações estaduais de amparo à pesquisa. Temos feito muito isso ultimamente. A lista de auxílios básicos da FAPERJ, o auxílio básico à pesquisa, o já conhecido APQ1, o auxílio para a organização de eventos científicos, APQ2, o auxílio para a editoração, esse é um auxílio que tem crescido muito, nós vamos voltar aí daqui a pouco, auxílio para a conservação de acervos, para participação em reuniões científicas, para a vinda de pesquisadores visitantes, para auxílios em instalação para recém-doutores, para receberem seu primeiro auxílio para se instalarem e começarem efetivamente a pesquisar, e auxílio a projetos de inovação tecnológica. Esses são os auxílios e essas são as modalidades de bolsas. A bolsa de pré-iniciação científica, a bolsa de jovens talentos, que são oferecidas bolsas a alunos das escolas públicas do ensino médio. Todo dia, eu gostaria que fosse todo dia realmente, mas frequentemente chegam notícias. Ontem mesmo chegou a notícia de um jovem talento, que foi jovem talento da FAPERJ e que hoje está nos Estados Unidos fazendo a sua pós-doutorado em Harvard. Então, é frequente chegar notícias nossas a nós desse programa. Esse programa é um programa belíssimo, sem dúvida nenhuma tem que ser incentivado e incrementado cada vez mais. Bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica para graduandos, bolsas de mestrado e doutorado em 4 possibilidades para todo o curso recentemente credenciado pela CAPES, nas suas 2 primeiras turmas, tem direito a bolsas da FAPERJ para mestrado e para doutorado. Temos uma cota de bolsas para as universidades estaduais, o ERJ e o ENF, o ESO não tem ainda pós-graduação. A bolsa nota 10 de mestrado e doutorado com valores diferenciados, e o doutorado sanduíche, que criamos recentemente, no final do ano passado, permitindo o estágio de doutorandos no exterior por um período de 4 a 12 meses. A bolsa de pós-doutorado, tanto para recém-doutores quanto para pesquisadores já com mais tempo de doutorado. A bolsa para vinda de pesquisadores visitantes, pesquisador visitante emérito, a bolsa de inovação tecnológica, a bolsa de treinamento e capacitação técnica e as bolsas que já são bolsas símbolo da FAPERJ, as bolsas de cientistas do nosso Estado e jovens cientistas do nosso Estado. Os princípios para a concessão de auxílios e bolsas não poderiam ser outros. A gente tem que a avaliação tem que ser sempre fundamentada no mérito do projeto e na produção científica e tecnológica do solicitante. Para isso, a FAPERJ atua sempre com a colaboração de pesquisadores e de empreendedores. Seus pareceristas adoptam, por meio do sistema em FAPERJ, as assessorias científica e tecnológica, as coordenações diárias cada vez mais numerosas, projetos de todos os editais avaliados por comitês externos ao Estado do Rio de Janeiro. O critério adicional de o que é de interesse econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro. No quadriênio 2007-2010, as metas foram apoiar e induzir em todas as áreas do conhecimento a pesquisa básica e aplicada, na ciência, na tecnologia e na inovação, a recuperação da infraestrutura para pesquisa nas nossas instituições científicas e tecnológicas. O Estado do Rio responde por cerca de 19, 20% da produção científica nacional. Nós temos condição de passar a chegar a quase 30%, mas nós estávamos com a infraestrutura para pesquisa muito prejudicada. É função da FAPERJ ajudar nessa recuperação dessa infraestrutura para pesquisa, de modo que a gente possa galgar um índice superior a esse atual. Apoiar e induzir a formação de recursos humanos para pesquisa, a fixação de recém-doutores em instituições científicas e tecnológicas e em empresas sediadas no Estado, a difusão e a popularização da ciência, tecnologia e inovação.
Esse gráfico mostra a execução orçamentária somente considerando a fonte 00 do governo do Estado, o Tesouro Estadual, entre 2000 e 2010, mostrando que é uma evolução crescente, né, de 2000 até 2006, mas 2006 para frente ela se torna exponencial e chega então a 300 milhões de reais em 2010. Considerando convênios, fonte 13, também temos um crescimento bastante importante, chegando a mais de 50 milhões em 2010. Considerando a soma das duas fontes, temos então que o orçamento da FAPERJ, a execução orçamentária da FAPERJ em 2010 chegou a 350 milhões de reais. Nesse período, a captação de recursos fora do governo estadual se aproximou de 250 milhões de reais, por meio de diversos programas, diversas parcerias com diversas agências, o Programa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, parceria com o CNPq, com o Ministério da Saúde, com o CAPES, FINEP, Petrobras e BNDES, foram 72 milhões, 36 papéis, 36 o restante, mas mais recentemente se acresceu mais um INCT em Ciências do Mar, então mais 12 milhões, sendo da FAPERJ só 2 milhões, mas uma série de outros programas aí listados. Programas Rede Malária, Rede Dengue, Rede Tuberculose, parceria com muitas outras FAPs e também com CNPq e Ministério da Saúde. Um programa recente que lançamos em parceria com o Tijan e Sebrae, programa de modelo de inovação em design, liberamos o resultado agora recentemente, em julho, estamos começando a fazer os pagamentos agora, programa de implantação de CBTs, programa de inclusão digital e programas outros que mantemos com algumas instituições como Fiocruz, Inmetro, INT e MAST. Esse gráfico mostra os auxílios em vermelho com fonte do governo do Estado, então crescente, chegando a 174 milhões em 2010, em amarelo, auxílios com fonte 13, um crescimento discreto, bolsas com fonte 00, em azul mais claro, bolsas 13, descentralizações para outros órgãos estaduais com fonte do governo do Estado em verde e marrom com fonte de parcerias. Esses são os auxílios, bolsas, descentralizações pagos por instituições no período 2007-2010. Não haveria qualquer dúvida que o UFRJ seria a primeira colocada aqui nessa figura. Então, nesse período, foram quase 240 milhões de reais entre 2007 e 2010 pagos a pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida vem a UERJ, a UENF, a Fiocruz, a UF, a PUC Rio, a Rural e outras mais. Aqui, mostrando esses auxílios, fazendo uma comparação entre o período 2003 e 2006 em vermelho e 2007 e 2010 em azul, mostrando pelo menos a duplicação do valor pago a pesquisadores dessas instituições, considerando o primeiro período em relação ao segundo. Desde 2007, então, com essa nova realidade, nós vimos recuperando a credibilidade da FAPERJ, por meio do pagamento de todos os auxílios e bolsas aprovados, pela diversificação do apoio, procurando atingir todas as áreas do conhecimento, levando a uma previsibilidade do relançamento de programas consolidados, mas, contudo, como seria de se esperar, houve uma crescente demanda em todas as modalidades de auxílios e bolsas, tanto demanda espontânea quanto a demanda induzida em diversos editais. Desde 2007, nós iniciamos, então, o fomento à recuperação da infraestrutura para pesquisa nas instituições sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de voltar lá naquele slide que eu disse, no dia 15 de julho, o governador destinava 2% da arrecadação tributária da FAPERJ. Isso, sem dúvida nenhuma, foi de extrema importância, mas de igual importância foi a determinação do governo estadual de pagar o que deve. Então, hoje, se você tem um projeto apoiado pela FAPERJ, sabe que daqui a
2, 3 meses, estará na sua conta bancária. Isso não acontecia realmente anteriormente. São os diversos editais, programas lançados em 2007 e 2011, alguns deles lançados em todos os anos desse período, por exemplo, a Bolsa Nota 10, o apoio às universidades estaduais e o seu similar, apoio às demais instituições sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Então, para pegar esse como exemplo, em 2007, com 10,9 milhões, em 2008, 14 milhões, em 2009, 12, 2010, 13, 2011, são 12 milhões disponibilizados. Esse edital fechou agora recentemente com 60 milhões de demanda. Então, 5 vezes, 5 para 1 demanda. Certamente esse valor vai, já gostaria de ouvir isso, vai crescer um pouquinho, mas não pode crescer tanto que possa ser suficiente. Infelizmente, muitos bons projetos vão ficar de fora. Apoio à pesquisa clínica e hospital universitário, lançamos em 2 oportunidades. Apoio à biotécnica tem sido sistemático em todos os anos. Esse é um programa que certamente a gente tem que relançar, a manutenção de equipamentos multiusuários. Apoio à melhoria do ensino em escolas públicas, um programa lançado anualmente, está aberto inclusive o edital nesse momento. Apoio a grupos emergentes de pesquisa, lançamos em 2 ocasiões, a primeira delas em 2008 isoladamente, a segunda em parceria com o CNPq. O programa Pensa Rio, é o programa em que a FAPERJ atua isoladamente, é o maior programa da FAPERJ, em 2007 30 milhões, em 2009 30 milhões. Um programa de apoio às universidades estaduais, apoio à graduação das universidades estaduais. Até recentemente as universidades estaduais não dispunham de um curso, de um programa de pós-graduação com conceito 7. Agora nós já temos o primeiro programa com conceito 7 na UERJ. O apoio ao estudo de doenças negligenciadas e reemergentes, lançamos um edital que englobava, à época, 8 ou 9 doenças classificadas nessa categoria, com 8,5 milhões disponibilizados. Não relançamos esse edital, sem dúvida não é necessário, porque nós lançamos ações separadas para dengue, para malária, para tuberculose, e assim que vimos fazendo. As bolsas de treinamento e capacitação técnica, cada vez mais disputadas pelos pesquisadores, o apoio à cidadania da pessoa com deficiência, o apoio à produção e divulgação das artes, uma edição em 2008, agora outra está aberta, o apoio às humanidades, de um modo geral, também está aberto o edital, a Prioridade Rio, lançamos em 2 ocasiões, em outra, um específico para a segurança pública. Esse programa é interessante porque nós consultamos todas as secretarias do Estado, e são as secretarias do Estado que enviam para a gente quais são os temas dentro de suas pastas que devem ser colocados no edital, para que sejam disponibilizados recursos para estudo. O programa PAP Subvenção, com parceria com a FINEP, Inovação e Difusão Tecnológica. Difusão e popularização da ciência e tecnologia, todos os anos lançamos. Apoio a modelos de inovação tecnológica e social, desenvolvimento científico e tecnológico regional para pesquisadores situados fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, o apoio à aquisição de equipamentos de grande porte, apoio à pesquisa agropecuária, apoio à FAETEC, apoio ao meio ambiente, apoio à tecnologia da informação, apoio às engenharias. Lançamos apoio às engenharias em 2 vezes, estamos trabalhando agora num programa maior ainda de apoio às engenharias, mas eu gostaria de fazer uma menção, eu gosto sempre de fazer essa menção. Quando lançamos esse programa em 2008, esse foi talvez o programa menos bem sucedido lançado pela FAPERJ até hoje. Na época nós disponibilizamos 8 milhões de reais de apoio às engenharias e só pudemos contratar 1,9 milhão, uma demanda totalmente insuficiente. Isso reverteu agora em 2011, a demanda já foi bastante maior, nós disponibilizamos 4 milhões, gastamos 4 milhões e pouquinho, mas estamos preparando um novo programa de apoio às engenharias, sob a orientação do secretário, e porque nós temos, sem dúvida nenhuma, de dar apoio a essa área que o Brasil precisa tanto. Cientistas do nosso Estado estão com 504 bolsas vigentes, as bolsas
são oferecidas agora em todos os anos, elas mudaram, antes tinham vigência de 2 anos, agora tem vigência de 3 anos. Jovens cientistas, da mesma coisa. Importante é que cada um desses cientistas ou jovens cientistas tem que exercer uma atividade científica e tecnológica junto a uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, em cada um dos anos de vigência de sua bolsa. O apoio à produção de material didático para ensino e pesquisa, as bolsas de pós-doutorado, inicialmente a papel isoladamente, mas depois em parceria com a CAPES, um apoio à infraestrutura das universidades estaduais, um apoio a programas, a grupos de excelência, em parceria com o CNPq, apoio a bibliotecas, equipamento solidário, em parceria com a CAPES, da CAPES com a FAPERJ, o programa de apoio a projetos para o SUS, em parceria com o Ministério da Saúde, com o CNPq, um programa de apoio à extensão e pesquisa. Esse talvez tenha sido o programa que maior demanda apresentou nesse período todo que eu estou lá na FAPERJ. Nós produzimos 2,5 milhões em 2010, a demanda foi em torno de 16 milhões de reais, então chegou a 7,5 vezes. Um apoio à inovação nos esportes, em 2010 lançamos, temos que lançar outro, já vista os eventos grandes que estão se aproximando, apoio à publicação de periódicos, um apoio à biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, as mudanças climáticas globais, em parceria com a FAPESP, estamos liderando o resultado amanhã do edital, com uma demora grande, esse edital foi lançado em 2010, a demora não é nossa, a demora foi da FAPESP. Um apoio à inovação tecnológica e design, em parceria com o Fijan e Sebrae, uma cooperação internacional FAPERJ, Instituto Francês de Pesquisa em Tecnologia da Informação, INIA. A Cidadania Rio é um edital que a gente deve lançar esse ano ainda, previsto 8 milhões de reais, e apoio a incubadoras de empresas de base tecnológica. Com todos esses editais, programas lançados em 2007 e 2011, a gente acredita ter oferecido oportunidade a todas as áreas do conhecimento. Queria mencionar o programa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que veio de um programa anterior chamado Instituto do Milênio, que na época foram aportados 180 milhões. Em 2009, esse programa se converteu, então, nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. São 126 institutos no Brasil inteiro, 20 sediados no Rio de Janeiro. É o maior programa de apoio à ciência e tecnologia em território nacional. 650 milhões foram disponibilizados. Importante dizer que desses 650 milhões, metade dos recursos disponibilizados a partir das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Então, houve realmente um crescimento muito grande das fundações estaduais de amparo à pesquisa como um todo no nosso país. Não vou ler isso aqui, mas são 20, então, INCTs sediados no Rio de Janeiro, são 74 milhões de reais, 72 dos 19 primeiros, e agora, a princípio do IAPM, da Marinha, em Ciências do Mar, chegando então a 74 milhões de reais. Desses, ali continua 19 lá em cima, mas já são 20, na verdade, como estava no slide anterior. São 20, então, em INCTs, 8 deles sediados aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até 2006, 12 municípios do Estado continham projetos apoiados pela FAPERJ. Em dezembro de 2010, 80 municípios. Agora, em junho de 2011, existem projetos apoiados pela FAPERJ em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. O nosso sistema em FAPERJ, que eu mostrei que ele iniciou lá no final da década de 90, mas, na verdade, ele teve seu primeiro grande teste em 1º de julho de 2007, em que nós abrimos a submissão de projeto para 3 editais online pela primeira vez, e o teste definitivo, confesso que com muito receio, né, não fizemos isso, mas acabou dando certo. A partir de 1º de julho de 2007, todas as solicitações de auxílios, bolsas, passaram a ser online. Desde então, de julho de 2007 até agora, já são mais de 80 mil solicitações processadas, gerando comodidade e transparência. Anteriormente,
eu colocava nesse slide agilidade, comodidade, transparência. Depois eu tirei agilidade, não era tão rápido assim. Então, às vezes demora. Essa é a topologia atual da Rede Rio de computadores ligada à FAPERJ, em que mais de 180 instituições são interligadas via Rede Rio. Em relação a essa própria Rede Rio, nós aumentamos a velocidade do canal internacional, inicialmente em 2008, de 155 megabits para 310 megabits por segundo. Depois, no ano seguinte, já era insuficiente, passando para 1 gigabit. E agora, em 2011, passamos de 1 gigabit para 3 gigabits no regime de adesão de preço, com uma economia substancial, mas já existe demanda para que essa velocidade seja aumentada ainda mais. Também em relação aos canais domésticos, a própria FAPERJ, aumentamos a velocidade da conexão nossa interna, da UERJ, da UENF, também com o regime de adesão de preço, incluímos a UESO, como estava colocada, isso foi realizado em 2011. A Rede Comédia é uma rede comunitária metropolitana de educação e pesquisa, em que se prevê a interligação de mais de 100 instituições estaduais com conexão em alta velocidade à internet de até 10 gigabits por segundo. Ela está em um projeto em fase de implantação, uma grande dificuldade. Eu digo que está em implantação desde 2007, mas eu dizia ali assim, concluído no segundo semestre de 2007, no primeiro semestre de 2008, eu via só assim, agora eu coloco o projeto em fase de implantação, e a gente espera que daqui a pouco a gente possa ter gente como é que vai ser um grande projeto para o Rio de Janeiro. Mesmo antes do programa ser entregue, né, a FAPERJ adquiriu equipamentos de tecnologia DWDM, esse nome colocado aí, que permite a expansão do tráfego de 10 para até 40 gigabits por segundo. Esses equipamentos já foram comprados, entregues, integrados à rede Comep. A topologia projetada para a rede Comep, a rede Comep, eu disse que são mais de 100 instituições de ensino e pesquisa, mas ela também interliga outras instituições de interesse do Estado do Rio de Janeiro. No campo da divulgação, em dezembro de 2007, lançamos a revista Rio Pesquisa. Estamos indo agora para o 16º edição da revista, que deve sair até o final deste mês. É uma publicação trimestral com tiragem de 15 mil exemplares, em que nós mandamos exemplares para todas as escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Ainda no campo da divulgação, encomendamos, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, um estudo sobre a pós-graduação, uma publicação e um resumo das atividades das principais instituições de ciência e tecnologia sediadas no Estado. Foram 2 edições nesse período, em português e inglês. Elas são muito utilizadas também nas viagens do governador, em que há participação da ciência e tecnologia. Por ocasião dos 30 anos da FAPERJ, do centenário de nascimento do professor Carlos Chagas, nós fizemos em parceria com a UERJ esse livro intitulado Rio Científico, Inovação e Memória, um belíssimo roteiro científico detalhado do Estado do Rio de Janeiro. O site da FAPERJ, a página da FAPERJ na internet está mais dinâmica, está mais limpa, está mais fácil de consulta. Essa foi uma mudança realizada de 2009 para 2010. Já estamos providenciando, inclusive, uma nova versão dessa página, mas desde 2009, ela permite que se consulte os projetos apoiados pela FAPERJ, diversas possibilidades, pelo nome do pesquisador, pelo título do projeto, pela palavra-chave, ou pela área do conhecimento, ou até pela instituição. O boletim online, o boletim eletrônico nosso semanal, sai às quintas-feiras. Quem não está cadastrado ainda se cadastra. É por meio desse boletim que a gente consegue atingir mais rapidamente os pesquisadores e anunciar novas ações e alguns avisos importantes. O programa de editoração, eu disse que eu ia voltar a ele, então esse é o nosso APQ3, que foi lançado em 1999. Hoje já são mais de 850 títulos apoiados pela FAPERJ. É um programa que nós vimos dando muita
muita ênfase nesses 4 anos. Então, desses 850 obras, pelo menos 400 foram de 2007 para cá, e a gente apoia a publicação de livros, como também DVDs, CDs. Eu não me canso de mostrar essa coletânea do professor Alberto Lente, acho que eu gosto disso em toda apresentação que eu faço. Eu acho isso uma forma bastante interessante de difundir a ciência e tecnologia, e no caso, para uma criança. Então, essa coletânea sobre neurônio, mostrando de uma forma lúdica o que é um neurônio para uma criança, é uma forma de chegar a essa criança, a ciência e a tecnologia. Com atividades administrativas, eu gostaria de mencionar a Lei Estadual de Inovação, que foi aprovada e sancionada em dezembro de 2008, criou mecanismos de articulação e interação entre os principais atores que têm capacidade de produzir inovação. Ela foi regulamentada em fevereiro de 2010, criando novos mecanismos para a atuação da FAPERJ e regulamentando um fundo de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Ainda com atividades administrativas, a FAPERJ nunca havia realizado um concurso público para funcionários da FAPERJ. Nós estávamos numa situação que nós tínhamos menos de 20 funcionários, a maioria deles se aproximando da aposentadoria. Conseguimos autorização, realizamos esse concurso público em 2009, para 31 novos funcionários, 17 de nível médio e 14 de nível superior, 18 já trabalhando conosco e o restante já convocado para início agora em outubro. Propusemos e foram aprovadas na LEGE, sancionadas pelo governador, algumas alterações no Estatuto da FAPERJ, aumentando o número de membros do Conselho Superior de 12 para 14, com a possibilidade de redução. Não existia essa possibilidade, já estava 3 ou 4 mandatos, mas não existia a possibilidade de redução. Agora pode, então já está convidado a continuar. Propusemos um plano de cargos e vencimentos para os funcionários da FAPERJ. É difícil, nós conseguimos contratar esses 31 novos funcionários, mas é importante mencionar, dentre esses funcionários existem pessoas com mestrado, com doutorado, e que foram, inclusive, bolsistas nota 10 da FAPERJ. Um funcionário com escolaridade nível médio está sendo contratado por R$ 1.300 mensais, e o nível superior por R$ 1.600 mensais. Se nós não tivermos um plano de cargos e vencimentos urgente, nós vamos perder muitos bons funcionários que nós estamos conseguindo agora. Um grande problema que ainda temos, são mais de 10 mil processos de projetos não contemplados desde 87 e que estão no arquivo da FAPERJ, ocupando um espaço no arquivo público do Estado, cedido para nós, no subsolo da Secretaria de Planejamento. Ou seja, são projetos não contemplados que não tem nenhum sentido a FAPERJ mantê-los arquivados. Fizemos todo o trâmite burocrático, publicamos o número e o nome do interessado de todos esses projetos. Durante 30 dias foi publicado. Quem quisesse reavê-los poderia ter ido à FAPERJ, ninguém se manifestou. Então são 10 mil processos que nós vamos agora então fazer e com isso ganhar espaço no arquivo. Um problema agora é como fazer exatamente isso, né? É um volume bastante grande de papel. Com atividades administrativas ainda, estamos realizando uma reforma e adaptação do espaço físico da FAPERJ, inauguração prevista para outubro de 2011. Nós estamos com a obra há um ano, estamos há um ano em obra. No dia 16 de agosto, quando completou um ano, eu pedi que levasse um bolo para 100 pessoas, convidei todos os funcionários da FAPERJ e da obra e cantamos um parabéns, para poder dizer assim, olha, eu não quero um segundo aniversário. Então, nós temos o 6º andar, com cerca de 1.000 metros quadrados, e agora temos mais 50% do 5º andar daquele mesmo prédio, com cerca de 500 metros de acréscimo de área física, com crescimento importante de alguns departamentos, principalmente a auditoria interna e do arquivo, e a criação de novos setores e áreas de atuação que se faziam necessários. Aqui são alguns exemplos, vou passar muito rapidamente, de projetos apoiados, mostrando a diversificação, purificadores de água, uma biofábrica,
plantas, como pode ser servido para medicamentos, centro de monitoramento e coordenação móvel, kits que ajudam no diagnóstico de doenças, uso da saliva para análise da quantidade de álcool e drogas, limpeza de dutos de ar-condicionado por robôs, concentrador solar parabólico, pesquisa com células-tronco, biocerâmicas para recomposição de tecido ósseo, programa de reconhecimento da atenção ao infarto agudo do miocárdio em emergências hospitalares, um software para tratamento de resultados de exames de provas respiratórias, detecção de tumores intracranianos, espetáculos teatrais, Alice através do espelho, um projeto da UERJ, cachaça para exportação, cachaça busqueira no Noroeste Fluminense, estação meteorológica de São Gonçalo, um leitor de pensamento para utilização em pacientes com deficiência, uso da semente do maracujá para produção de óleos para cosméticos, um site para orientação de diabetes médico em escolas, um veículo aéreo não tripulado. Esse veículo operou na busca e salvamento na região serrana no início do ano. Combate à dengue, um motofog, com essa moto consegue chegar a locais que normalmente não chegaria. O projeto já ganhou diversos prêmios, inclusive. Laboratório de avaliação de desempenho de equinos, laboratório do Exército, que sem dúvida nenhuma de grande importância até pelos eventos que se aproximam. Produção de biodiesel a partir de gordura de esgoto, cultivo de uvas no Noroeste Fluminense. Eu sou do Noroeste Fluminense, eu sou de Bom Jesus de Leopoldo. Eu nunca soube que eu podia plantar uva lá perto da nossa região. É impressionante, a gente só via o Paulo Assista aqui, lá de Bom Jesus, eu só via uva uma vez por ano no Natal, né, Paulo? Produção de sementes orgânicas, melhoria da produção de burano da região serrana, criação de sulfogo nas praias da Zona Sul, para espetáculos. Primeiro trem de levitação magnética no país, o projeto Maglev Cobra, aqui da Cobra, com a FRJ. Girassol prensado para a produção de azeite, viatura blindada tática leve, é um segundo protótipo, isso é tecnologia do Exército. Um laboratório veterinário móvel que vai até o problema, vai até a fazenda onde está o problema com um animal, beneficiamento de pescado, óleos essenciais para a partir de plantas aromáticas, segurança da informação, a tecnologia controlada, aproveitamento de resíduos de rochas ornamentais, biodiesel de óleo de cozinha queimado, implantação em diversos municípios, em Bonito, Resende, Valença, Barra Piraí, São Gonçalo, aqui a produção mensal. Bom, nós vimos procurando fazer um acompanhamento desse momento praticado de todas as modalidades de auxílio, com relatórios relativamente personalizados para cada modalidade de auxílio, realização de seminários com grupos de pesquisadores em áreas afins. Agora, no dia 30 de setembro, teremos um seminário a respeito daquele edital apoio à produção de material didático para ensino e pesquisa. Vimos realizando visitas às instituições, empresas, laboratórios, publicamos, divulgamos, disponibilizamos esse relatório de atividade relativo a 2007 e 2008. Estamos trabalhando, fechando o relativo a 2009 e 2010. As metas de 2011 e 2014 não podem ser outras, senão aquelas, continuar com aquela de 2007 e 2010. Continuar investindo para a recuperação da infraestrutura para pesquisa em todas as instituições de ciência e tecnologia sediadas no Estado, apoiar projetos em instituições e empresas em todos os municípios, continuar investindo na formação de recursos humanos para pesquisa e a fixação de bons recém-doutores em instituições científicas e tecnológicas e em empresas sediadas no Estado, lançar programas de editais de interesse real para a comunidade de ciência e tecnologia e para o Estado do Rio de Janeiro, em todas as áreas do conhecimento, sempre cada vez mais difundir e popularizar a ciência e tecnologia, estimular a parceria entre fundações estaduais que amparam a pesquisa, como já vimos realizando, e nos procurando também internacionalizar a FAPERJ. Desde o ano passado temos o doutorado de São Luís, temos que trazer mais pescadores visitantes. Isso é uma demanda pequena que chega à FAPERJ ainda, tem capacidade de crescer, sem dúvida nenhuma. O intercâmbio de alunos de graduação, a formação de redes internacionais de pesquisa. Vimos procurando estabelecer parcerias com a CAPES, por meio da CAPES CNPq, com instituições do exterior. Temos algumas
alguns termos de cooperação fechados com a Fundação Ciência e Tecnologia, com o CEPES em Portugal, com o IRIAI, com o CNRS na França, e trabalhando com a Universidade de Roma 1, com o Politécnico Turim de Milão. Vimos procurando buscar parceria com empresas de grande porte, aumentar a interação com outras agências e órgãos de fomento. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o professor Carlos Chagas Filho. Eu não conhecia bem, né? Conhecia de nome. Eu sou da UERJ, nunca tive contato. A minha área é outra, sou da cirurgia, mas certamente ouvia falar de bem do professor Carlos Chagas. E quis Deus que eu chegasse até a presidente da FAPERJ, da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E, então, nesses anos que eu estou lá, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muito mais dele. E confesso que, mais recentemente, é que eu fui me dedicar a uma leitura da vida do professor Carlos Chagas. Eu fiquei maravilhado, porque toda a família saiba disso. Eu fiquei maravilhado com o que eu li. Então, não faz parte da minha conferência para a qual eu fui convidado aqui hoje, mas eu gostaria de finalizá-la mostrando algumas fotos, dividindo isso com todos vocês. Muitos estão aqui, já conhecem essas fotos certamente, mas muitos outros terão a oportunidade de vê-la pela primeira vez. Não deve ser fácil ser filho de Carlos Chagas, né? Então, ali atrás mostrava Carlos Chagas Filho, né, atrás do seu pai, da sua mãe, mostrando que ele queria aparecer, e que ele queria aparecer. Então ali, o professor Carlos Chagas Filho, lendo um livro numa casa que morava na Rua Paissandu. Em 1937, foi notícia de jornal, o novo catedrático de Física Biológica da UFRJ, o jovem professor Carlos Chagas Filho. Aqui ele assinando o seu termo de posse e uma fotografia tirada por ocasião dessa posse. A aula inaugural do novo catedrático de Física Biológica, publicado na revista O Hospital, à época indexada. Entre 1938 e 1942, ele tendo uma aula sobre radioatividade. Das suas linhas de pesquisa mais divulgadas, sobre o peixe elétrico, sobre o por aqui. Então foi notícia na comunidade científica, também na comunidade leiga. Por ocasião de sua posse na Academia Brasileira de Ciências, em 1941, ele viria a presidir mais tarde, esse é o diploma de pobre, quando ele foi empossado. Na década de 40, para compensar a inexistência de agências financiadoras, ele usava seu prestígio pessoal para conseguir bolsas de estudo no exterior para seus alunos e equipamentos para os laboratórios. Um grande auxílio ele recebeu de Guilherme Guini, que ele diversas vezes homenageou. Ele também recebia muito auxílio da Fundação Rockefeller. Dessa mesma época, da década de 40, ele procurou o ministro da Educação na época, Gustavo Capanema, e disse que tinha que existir um órgão nacional, um Conselho Nacional para fomentar a pesquisa. Então, o Capanema o orientou a produzir um estudo sobre isso. Então, em 48, ele lança a organização do Conselho Nacional de Pesquisa, base para a criação do CNPq, em 1951. CNPq esse, em 52, ele já era o diretor de Ciências Biológicas e daí a pouco, em 54, fazia parte do Conselho Deliberativo desse mesmo CNPq. Em 59, tomou posse na Academia Nacional de Medicina e
mostrando que Carlos Chagas Filho não era um cidadão da UFRJ, do Rio, do Brasil, um cidadão do mundo. Ele viajou o mundo difundindo as ideias dele. Aqui numa chegada a Paris, eu não consigo datar essa foto, mas ali ele, um Papa Paulo VI, que o convidou para presidir a Academia Pontifícia do Vaticano durante 4 mandatos. Durante esse período em que esteve na presidência da Academia Pontifícia do Vaticano, foram apresentados temas importantes, como os que levaram à reabilitação de Galileu Galilei, né? A datação do Santo Sudário, mostrando que aquele pano que acreditavam que datava da época de Cristo, na verdade era bem mais recente, mas são importantes as suas contribuições contra o que ele muito denominou como inverno nuclear. Então ele lutou muito contra a Guerra Fria que sobreveio após a Segunda Guerra Mundial. Sua posse na Academia Brasileira de Letras, em 1974, na época ele disputou um escritor de renome, e ganhou desse escritor. Os livros por ele editados, até uma biografia de seu pai e uma autobiografia. Ele foi o fundador da Academia de Ciências da América Latina. Ele foi membro de diversas academias em todo o mundo, recebeu inúmeras honrarias. Dizia que o papel supremo da ciência é ajudar na construção de uma nação soberana e um povo cada vez mais instruído e feliz. Por ocasião, quando completou 70 anos, ele recebeu o título de professor emérito da UFRJ. Ele mais uma vez reafirmou sua visão de universidade. Universidade com que sonha a universidade aberta, que deve se estender por meios propícios de difusão e comunicação a todas as classes sociais, onde não se firmem os bastiões do planismo e do protecionismo, e se aceite a fecundação que vem de fora, pelas ideias e pelos docentes, que souber absorver. Penso que a universidade e o Brasil sofrerão grave queda de sua produção científica e terrível migração de talentos se melhoria das condições de trabalho não forem asseguradas aos nossos cientistas. É que nos estão faltando recursos materiais para manter em atividade os recursos humanos que possuímos. Falta-nos estímulo, faltam-nos mais recursos, muitas vezes mínimos. Faltam-nos melhores perspectivas de trabalho e até mesmo mercado que possa absorver nossos pós-graduandos. Se não forem tomados a tempo, com os esforços que sejam necessários, medidas de recuperação e reestruturação de nossa infraestrutura científica, seremos presas da frustração do que nos fala Cecília Meirelles. Minhas mãos, por águas perdidas, foram pura inutilidade. Isso o professor Carlos Chagas Filho disse em um discurso de dezembro de 1980, coincidentemente, no ano da fundação da FAPERJ, que à época já deveria se chamar Fundação Carlos Chagas Filho. Talvez não haja nome que sirva para definir melhor as missões de uma agência que fomenta a pesquisa, a educação, e cultura, a científica e a cultura, do que o nome de Carlos Chagas Filho. A FAPERJ, que volta seus olhares para a ciência, ao mesmo tempo promove as suas aplicações para o bem-estar da população, para a pesquisa destinada à solução dos grandes problemas do nosso Estado e para estudos sobre a violência e a miséria, tem no professor Carlos Chagas Filho um grande modelo. E em se chamando Fundação Carlos Chagas Filho, tenta continuamente transformar esse exemplo em compromisso com o legado que ele deixou ao Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. Um legado que nunca haverá de se esgotar e que a FAPERJ tem a obrigação de honrar. Muito obrigado pelo convite. Foi pela excelente conferência. Eu gostaria de chamar a Cristina Maria da Glória para entregar a placa em homenagem ao professor Rui Garcia Matos.
vocês podem ver, o Instituto não errou ao escolher o nome do Rui. Ele prestou uma grande homenagem ao nosso fundador, a família Carlos Chagas Filho, e nos emocionou a todos com as suas palavras. Sem dúvida nenhuma, Rui, você tem o espírito de Carlos Chagas Filho. Parabéns. Dando continuidade, eu gostaria de chamar a professora Valéria Magalhães, que é coordenadora de atividade de extensão de estudo biofísica, para dar o prêmio João Carlos Timóteo Leite, que é um prêmio que é concedido a servidores técnico-administrativos do Instituto de Biofísica a cada ano, por ocasião da conferência Carlos Chagas Filho. Esse ano, eu gostaria de informar que a direção optou por, na verdade, ampliar, e ao invés de um único prêmio, nós teremos dois, um para a área administrativa e outro para a área de laboratórios. E eu chamo, então, a professora Valéria para conceder esse prêmio, chamar os funcionários. Obrigada, Denise. Então, tenho a honra de chamar aqui. Então, como a própria Denise falou, então a gente vai ter dois prêmios hoje. Então, o primeiro para a parte administrativa. Gostaria de chamar, então, o servidor Maurício José Teles. Por favor. Eu vou mostrar a Então, o destaque do servidor técnico é o nosso querido Celso Pereira, mais conhecido como Celso. Por favor, Misa. Foi bolsista da FAPERJ e esse ano completou 38 anos de casa, né? Eu sou professora da formatura de Almeida. Obrigada.